Japão ficou por mais de 2 séculos fechado para a maioria dos estrangeiros, durante a Era Edo. E quando finalmente houve abertura, lá na segunda metade do século XIX, eles receberam uma enxurrada de séculos de cultura ocidental acumuladas, todas de uma vez só. E isso acabou impactando vários artistas e pensadores japoneses e influenciando o trabalho deles. Uma dessas produções que vai ter um forte impacto cultural no Japão no final do século XIX e começo do século XX é um gênero literário europeu conhecido como os ladrões cavalheiros. No século XIX, o Arthur Conan Doyle criou Sherlock Holmes, que era um personagem que ele era extremamente inteligente para a maioria das coisas, tinha uma grande capacidade de dedução lógica, mas também é extremamente excêntrico, tinha um monte de manias e tinha pouco tato para a interação social. Se o Holmes fosse criado hoje, certamente ele seria entendido como alguém que tem algum tipo de neurodivergência. Mas o Holmes, ele usava essa habilidade de dedução lógica dele para atuar como detetive e resolver crimes. E lá nesse período, vários autores europeus de diferentes países vão ter uma ideia parecida mais ou menos ao mesmo tempo, que é o que aconteceria se um sujeito com as mesmas habilidades do Holmes usasse essas habilidades não para solucionar crimes, mas para cometer crimes. Então, nesse contexto, vão surgir um monte de personagens que são justamente sujeitos com as habilidades do Holmes, que são ladrões, que são criminosos. Nesse contexto vai aparecer o Arsène Lupin, o Zigomar, o Fantomas, o A.J. Raffles, que são vários desses ladrões que cometiam esses crimes, mas eles cometiam esses crimes usando a inteligência e sem praticar violência. Geralmente eram sujeitos que diziam: dia tal eu vou roubar tal tesouro. A polícia, os detetives, a segurança toda se mobilizava para tentar proteger aquele item e eles iam lá e só usando inteligência conseguiam roubar aquela coisa sem serem violentos. E daí vai se estabelecer esse gênero literário sobre esse tema, que vai conhecer por esse título, né, os ladrões cavalheiros, que são ladrões, mas eles não são violentos, eles não são agressivos, são sujeitos educados, inteligentes. E os ladrões cavalheiros vão fazer muito sucesso no Japão, no final do 19 e começo do 20. Tanto que vários autores japoneses vão querer produzir as suas histórias de ladrões cavalheiros, que vai fazer com que no Japão surja também todo um movimento dos ladrões cavalheiros que eles vão chamar lá de Kaito. Esse To é de ladrão e o Kai é o de fantástico, algo que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo pode ser terrível. É muito comum traduções por inglês traduzirem o Kaito para ladrão fantasma, mas não é exatamente isso, é mais a ideia de um ladrão fantástico. Alguém que é um ladrão que faz coisas incríveis, passa por todos os tipos de segurança e nunca é pego. Então vai ter todo um boom desse gênero dos ladrões fantásticos no Japão, com o nome de Kaito, mas também tem outras obras que vão influenciar bastante, que vão ser importantes para a história que eu vou contar aqui hoje. Uma delas é o romance O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, publicado na Inglaterra originalmente em 1886, do Robert Louis Stevenson, que no Brasil às vezes é traduzido com o título de Um Médico e um Monstro, que é a história do Dr. Jekyll, um médico da alta sociedade londrina. Ele é um sujeito extremamente benquisto entre as rodas da alta sociedade, parece alguém que merece ser respeitado, só que o Dr. Jekyll, ele criou uma fórmula que quando ele toma essa fórmula, ele perde todas as inibições dele, ele para de sentir culpa. Ele é um sujeito que ele sofre muitas pressões da sociedade, ele se sente oprimido, sente culpado, sente que estão pressionando ele a fazer coisas que ele não quer, que ele vive uma vida sobre várias pressões sociais, como todas as pessoas passam por isso, só que ele cria uma droga que quando ele bebe, ele se libera de tudo isso, ele para de sentir culpa, ele para de sentir remorso, ele para de se importar com o que os outros pensam e faz só o que ele quer, e daí que ele assume a identidade do Sr. Hyde. E uma coisa que é muito comum assim, em adaptações do Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde é, durante a transformação, ele virar alguma coisa monstruosa, o corpo dele se transformar e virar outra coisa. Só que isso não acontece no livro. O que acontece é que o Dr. Jekyll, ele perde todas as suas inibições e passa a fazer só o que ele quer, só o que ele tem vontade. Ele não tem mais culpa, ele não tem mais remorso de machucar alguém, de fazer mal pro outro. E tudo que ele tem no inconsciente, que ele sempre quis fazer e não teve coragem, ele coloca pra fora. E a gente descobre que ele é um sujeito extremamente mau. A ideia de que talvez nós, todos os humanos, no fundo nós somos maus e não fazemos as coisas porque nós temos culpa de fazer as coisas. Mas ele perde essa culpa. E quando ele coloca pra fora quem ele realmente é, ele vira um sujeito tão cruel, tão maligno e distorcido,
indivíduo que o olhar dele muda, as expressões faciais dele mudam, a linguagem corporal dele muda. Ele fica uma versão tão corrompida e distorcida dele que as pessoas olham e não reconhecem como a mesma pessoa. Então não é uma transformação que é primeiro externa, ele não vira um monstro fisicamente, ele vira um monstro internamente. Ele vira uma pessoa cruel, egoísta e maligna. E isso muda todo o comportamento dele ao ponto das pessoas olharem para aquele sujeito e não verem a mesma pessoa, acharem que é outra pessoa. Porque ele está tão corrompido que tu não consegue olhar isso e pensar, ah não, é aquele médico da alta sociedade inglesa, todo educado, todo certinho. Então a transformação do Dr. Jekyll no Sr. Hyde é uma transformação que é muito mais interna do que externa. E muitas adaptações às vezes não acham o jeito de mostrar isso e preferem transformar ele num monstro fisicamente, que é algo que o livro não diz que acontece. E uma outra obra que também é importante nesse contexto é O Homem Invisível, publicado originalmente em 1897, do H.G. Wells. E a história do Homem Invisível é um cientista, que é o Griffin, e ele fazendo experimentos, descobre o meio de transformar matéria orgânica e seres vivos em invisíveis. E ele testa nele próprio, ele se torna invisível, só que depois ele não consegue reverter o processo. E ele entra em desespero e é a história do Griffin tentando voltar a ser visível. Só que ao mesmo tempo que a fórmula deixou ele invisível, essa fórmula acaba afetando ele psicologicamente e criando um efeito parecido com a fórmula do Dr. Jekyll. O Griffin, ele para de sentir culpa, ele para de sentir remorso, ele simplesmente quer fazer o que ele quer e dane-se as consequências. Ele está tão desesperado por voltar a ser visível e ele vai passar por cima de todo mundo se ele precisar. E ele acha que está tudo bem ele fazer isso. Ele não sente mais culpa em fazer mal para as outras pessoas. Até porque a invisibilidade dá para ele um tipo de poder. Ele não pode ser visto, ele não pode ser pego. Se ele não pode ser pego, ele pode fazer o que ele quiser. Então, com isso também ele se torna livre. E se ele é livre, ele coloca para fora todas as vontades egoístas que antes ele nunca teve coragem de realizar. Então o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, e o Homem Invisível do H.G. Wells, que são ali do final do século XIX, são histórias fantásticas na tradição ali do romantismo fantástico do XIX e que trabalham com alguns temas que são muito próximos, que remetem lá às teorias de um outro inglês. Só que dessa vez o inglês do século XVI, que é o Thomas Hobbes. E o Hobbes, ele fazia parte do movimento teórico que é conhecido como contratualismo ou justnaturalismo, que parte da ideia de que as relações sociais entre humanos e instituições, elas se formam a partir de um pacto, um contrato social. A obra mais famosa do Hobbes é o livro Leviatã, e ele vai falar que no estado natural as pessoas podem fazer tudo. No estado originário da natureza, um sujeito ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir lá e pegar o que ele quiser, fazer o que ele quiser, porque na natureza não tem regras nenhuma, não tem instituições. Então, a princípio, eu posso pegar o que eu quiser, eu posso bater em quem eu quiser, eu posso roubar o que eu quiser, porque não é roubo, não existe regra. Só que essa vida em estado natural, ela cria inseguranças, porque do mesmo jeito que eu posso sair na rua e dar um soco em qualquer um pode vir e dar um soco em mim. Então, os humanos, eles se reuniram e para viver em sociedade, eles criaram pactos, que é a ideia de eu abro mão do meu direito de bater e roubar todo mundo, e os outros abrem mão do direito deles de bater e roubar em todo mundo. E assim a gente não se bate, não se rouba, e consegue viver junto em harmonia. Então nós vivemos dentro desse pacto, só que se alguém romper esse pacto, ele também não tem direito de exigir esse pacto. Então se alguém tentar me matar, esse sujeito está violando o pacto. Então tudo bem eu matar ele em legítima defesa, eu matar ele para não ser morto. Se o cara quebrou o pacto, então eu não tenho que respeitar o pacto também, porque senão eu vou morrer. Mas também essa quebra do pacto, ela não pode ser banalizada, porque senão daqui a pouco alguém me dava um chute e eu saio matando uma pessoa, e daí alguém vai querer se vingar e vai me matar, e vai entrar num estado de guerra e de violência e não vai adiantar mais nada os pactos. Então se cria o Estado. O Estado é uma instituição em que nós, sujeitos humanos que vivemos em sociedade, abrimos mão do nosso direito natural de usar violência e transferimos esse direito de violência para o Estado. Então se alguém quebra o pacto usando violência, não é eu, indivíduo, que vou lá e vou usar violência contra esse sujeito. É o Estado que vai usar a violência na medida necessária para fazer com que esse sujeito que quebrou o pacto pare de usar violência. Então a ideia de que o Estado é uma instituição que tem um monopólio da violência para garantir que o pacto social seja mantido. E o Hobbes, ele era um contratualista, mas um contratualista extremamente pessimista. Ele vai popularizar a frase: o homem é o lobo do homem, a partir da ideia de que na natureza tem animais
que temem e evitam outras espécies porque são seus predadores. Se eles ficarem ali junto com essa outra espécie, eles não vão sobreviver, eles vão ser atacados. Só que os humanos são um tipo diferente de animal, porque nós não temos predadores de outras espécies. A espécie que mais causa mal aos humanos são outros humanos. Nós nos atacamos entre nós. Isso faz de nós uma espécie diferente. Então, segundo as teorias do Hobbes, os humanos, eles são naturalmente maus. Se nós deixarmos os humanos fazerem o que quiserem, sem nenhuma restrição, eles vão ser egoístas, eles vão ser gananciosos, eles vão passar por cima um dos outros e vão se atacarem. Então, o que impede o homem de ser mau são as regras sociais, são as leis, são o Estado, são as instituições, a moral, a culpa. Se não tivessem leis, se não tivesse moral, se não tivesse culpa, todo mundo ia ser desgraçado um com o outro. Então a ideia de que muitas pessoas só não fazem coisas ruins umas com as outras porque elas têm medo de serem punidas. Elas têm medo que o Estado vai lá e vai pegar elas. Porque se não fosse esse medo da punição, as pessoas iam fazer coisas horríveis umas com as outras. E não só a punição, mas a ideia da culpa. Ensinar as pessoas culturalmente a sentirem culpa, para elas não fazerem essas coisas umas com as outras. E esses temas das teorias do Hobbes é que estão presentes tanto no estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, quanto no caso do Homem Invisível do H.G. Wells. O Dr. Jekyll é o cidadão de bem, aquele sujeito que é certinho, que é moralista em público, que faz pose de cidadão de bem nos eventos da alta sociedade, que diz seguir a moral religiosa quando está em público, mas quando ele bebe a fórmula dele, ele para de seguir as regras morais e faz só o que ele quer. E o que ele quer é sair à rua à noite espancando pessoas, matando prostitutas, cometendo vários crimes e coisas que, segundo a aparência que ele vende para a sociedade, ele jamais faria. Já o Griffin é um sujeito também que fazia parte da alta sociedade de Londres, um estudioso, um cientista ali que aparentemente não tinha nada errado, até que ele fica invisível e descobre que ninguém pode pegar ele pode fazer o que ele quiser e não vai ser capturado, porque ele simplesmente pode passar impune por qualquer coisa. E quando ele descobre que ele pode passar impune por qualquer coisa, ele se mostra uma pessoa horrível, né? Imaginam pessoas que, quando adquirem poder e percebem que não podem ser punidas pela sociedade, alguém que consegue foro privilegiado, que consegue imunidade parlamentar, que se torna rico e não pode ser preso, não pode ser punido, e começa a fazer coisas horríveis, tudo que ele não tinha coragem de fazer antes. Porque ele não fazia só porque ele tinha medo da punição. Agora que ele sabe que pode escapar sem ser punido, ele faz tudo e dane-se as consequências e o mal que vai causar para os outros. Ele simplesmente faz o que ele quer. Então essas duas obras são obras que trabalham com esse tema. Como as pessoas muitas vezes se comportam e parecem boas, parecem morais, parecem cidadão de bem, porque elas têm medo da punição. E no momento que elas adquirem poder e descobrem que podem escapar de qualquer ato sem serem punidas, elas mostram quão horríveis elas são. A ideia de que os humanos são naturalmente maus e as regras sociais, as leis, a moral que pressionam ele, forçam eles a serem bons ou a serem não tão ruins assim. A ideia de que o homem é o lobo do homem. E o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde e o Homem Invisível são duas dessas obras que vão ter um grande impacto no contexto artístico e cultural japonês ali no final do século XIX e começo do século XX. O que nos leva a um outro autor, dessa vez japonês, que é o Edogawa Rampo. O Edogawa Rampo é um escritor japonês ativo ali durante o século XX e que ele mesmo afirmava, ele tinha duas grandes fortes influências no trabalho dele. Uma delas era o Edgar Allan Poe. O próprio nome artístico dele, Edogawa Rampo, era um trocadilho com Edgar Allan Poe. Mas outro autor que também foi muito influente no trabalho do Edogawa foi o Tanizaki Junichiro. E o Tanizaki, ele foi um líder do movimento artístico literário japonês que foi o Eroguro Nonsense, que inclusive eu já tenho um vídeo que eu falo bastante sobre ele, no vídeo do Estranho Conto da Ilha Panorama. E por influência do Tanizaki, o Edogawa, no começo da carreira dele, também produziu obras dentro ali das temáticas do Eroguro Nonsense. Mas daí lá por 1936 teve a censura, o governo proibiu o Eroguro Nonsense. E vários dos artistas que trabalhavam com o Eroguro Nonsense, eles foram para a clandestinidade, eles foram produzir livros e distribuir esses livros de forma ilegal no mercado underground. Já o Edogawa, como era proibido continuar no Eroguro Nonsense, ele foi por outros rumos e ele começou a escrever muitas histórias de mistério, investigação de crimes policiais, muito influenciado por esses detetives e ladrões fantásticos da literatura europeia. E nessas histórias de mistério, ele criou um personagem que é o personagem mais famoso dele, que é o Akechi Kogoro, que
que ele é um detetive intelectual que é muito inspirado no Holmes. E ele escreveu várias histórias do Akechi Kogoro como detetive, só que o Edogawa ele escrevia tanto para revistas que tinham como público-alvo um público mais velho, quanto para revistas que eram para o público infanto-juvenil, tipo a Shonen Club. E nisso ele criou um grupo de personagens que era o Shonen Tantetai, o clube de garotos detetives, que era um clube de meninos que ajudavam muitas vezes o Akechi Kogoro. E essa ideia de um clube de garotos que ajudam os heróis é algo que vai ser apropriado por vários outros autores depois, né? Na segunda temporada da série Kamen Rider original, lá na segunda temporada de 1972, tem a Shonen Rider Tai, que é o clube dos meninos Rider. Por quê? Porque é uma referência ao clube dos garotos detetives das histórias do Edogawa Rampo. E os editores pediram pro Edogawa criar um arqui-inimigo pro Akechi Kogoro. E daí ele escreveu uma história em que o Akechi tá viajando e aparece um grande ladrão, um ladrão desses cavaleiros, um Kaito a princípio pelo menos, e o clube de jovens detetives, os guri, eles têm que lidar sozinho com aquilo ali, porque o Akechi tá longe. E só no final da história o Akechi chega para ajudar eles a resolver o caso. E o vilão dessa história tem o mesmo nome do título da história, que é o Kaijin Nijumenso, o Kaijin de 20 faces. A princípio, o Edogawa queria chamar ele de Kaito, porque ele queria que ele fosse um Kaito, né, um ladrão fantástico. Só que os editores não quiseram, porque tinham muitos Kaito já na literatura japonesa ali do período, esse é só mais um, e ele acabou utilizando o nome de Kaijin. Kaijin, esse Kai é aquilo, né, que é fantástico, é algo que é maravilhoso, mas que também pode ser terrível, e o Jin é a pessoa. Então o Kaijin é essa pessoa que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo horrível, essa pessoa fantástica. E o termo Kaiju vai surgir como uma derivação do Kaijin. Kaijin é essa pessoa fantástica, o Ju é de animal, fera, animal selvagem. Então o Kaiju é um animal fantástico, é um animal que é maravilhoso e terrível, mas é um termo que vai surgir depois como uma derivação do Kaijin. E o Kaijin das 20 faces vai aparecer nessa história e vai se transformar no arqui-inimigo do Akechi Kogoro e vai reaparecer em várias outras histórias posteriores. E ele é como um ladrão fantástico, ele é extremamente inteligente, ele rouba coisas sem ser visto, ele avisa o dia que ele vai cometer o roubo com antecedência, que são coisas que um ladrão cavaleiro faria, mas às vezes ele também é violento. E não só ele é violento, como cada vez ele aparece com uma forma diferente, ele aparece às vezes de formas monstruosas que mudam de cada história. E daí às vezes eles não sabem, acham que é um monstro, e o Akechi tem que descobrir que na verdade era o Kaijin das 20 faces. E tem uma história em que o Akechi não aparece, que é uma história que o protagonismo é do clube dos garotos detetives, chamada Circus no Kaijin, o Kaijin do circo, que conta a origem do Kaijin das 20 faces. Como ele era um sujeito que ele trabalhava no circo, se desentendeu com o pessoal lá e volta para se vingar e matar as pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele é esse sujeito extremamente inteligente, com habilidades lógicas altas, que cometem esses roubos incríveis, avisando com antecedência, como faria um ladrão cavalheiro, às vezes ele é extremamente violento, às vezes ele é egoísta, às vezes ele age só por vingança. Então, ele é um ladrão cavalheiro, mas ao mesmo tempo ele é outra coisa. Ao mesmo tempo, às vezes ele está muito mais perto do Griffin e do Sr. Hyde. E esse termo Kaijin, a partir dessas histórias do Edogawa, vai se espalhar e vários outros autores japoneses vão criar os seus próprios Kaijin. Até que esse imaginário vai chegar no cinema. O estúdio Toho vai produzir o filme Tomeningen. Tomeningen literalmente é humano transparente. Só que é o título japonês do The Invisible Man do H.G. Wells. É como o Homem Invisível foi publicado no Japão. E esse filme ele foi dirigido pelo Oda Motoyoshi, que um ano depois, em 1955, dirigiria Gojira no Gyakushu, o segundo filme do Gojira, e os efeitos especiais e a direção de fotografia foram feitas pelo Tsuburaya Eiji, que era o diretor de efeitos especiais de todos os filmes de Tokusatsu da Toho, e que posteriormente foi o criador do Ultra Q e do Ultraman. E esse filme, o Tomeningen, de 1954, é uma releitura do Homem Invisível do H.G. Wells, só que ele reimagina o contexto no Japão em 1954, num contexto de crime organizado e outros elementos ali da cultura japonesa do período. E ele vai inspirar 3 filmes originais sobre Kaijin da Toho. O primeiro deles foi lançado em 1958, com o título de Bijoto Ekitai Ningen. A tradução literal é A Bela e o Humano Líquido, que é uma referência à Bela e a Fera, mas ao mesmo tempo é
uma referência ao Tomeningen. O Ekitai Ningen, o humano líquido, é uma referência ao Tomeningen, o humano transparente, que é o título japonês de O Homem Invisível. E esse filme ele foi dirigido pelo Honda Shiro, o sujeito que dirigiu o Gojira original, Radon, Mothra e vários dos filmes de Tokusatsu da Toho. E os efeitos especiais foram dirigidos pelo Tsuburaya Ed também. Então é um filme que faz parte dos Tokusatsu da era Showa do estúdio Toho. Só que não é um filme sobre kaiju, é um filme sobre kaijin. A história começa quando um ladrão chamado Misaki está cometendo um roubo junto com um parceiro dele. Eles são pegos em flagrantes e quando o policial vai atrás do Misaki, ele simplesmente desaparece. Ele se desmancha e fica só a roupa e as coisas dele no chão. E a partir daí começa uma investigação. O protagonista é um policial, o Tominaga, e ele tem um amigo que é o Masada, que é um bioquímico, que começa a se meter na investigação. Ele quer saber o que está acontecendo e tentar entender e começa a seguir o Tominaga. E a investigação leva até a Arai Chikako, que era a namorada do Misaki, que ela é cantora em um cabaré. E daí se descobre que o Misaki ele fazia parte de um grupo criminoso de tráfico de drogas que tinha vendido drogas para um distribuidor e o Misaki ia lá para roubar as drogas de volta que eles a recém tinham vendido. Então eram traficantes dando golpe em traficantes. E quando o Misaki desaparece, os outros criminosos ficam todos preocupados. Para onde esse cara foi? O que ele está aprontando? Do lado de quem ele tá? E daí todo mundo vai pressionar a Chikako, porque ela é namorada do Misaki. Uma hora o Misaki vai entrar em contato com ela. Ela deve saber onde o Misaki tá, onde o Misaki escondeu o dinheiro, o que o Misaki tá fazendo. Então as pessoas que compraram as drogas, os colegas do Misaki que vendem as drogas com ele, a polícia, todo mundo vai pra cima da Chikako. Que é essa cantora de cabaré que tem um relacionamento com um criminoso, mas ao mesmo tempo era um relacionamento tóxico. E daí tem o Masada, que é o bioquímico, esse amigo do policial, que é salvar ela, vou consertar ela. Então é uma história que tem muita influência da literatura hard-boiled. Esse ambiente de criminalidade, do crime organizado, infiltrado na alta sociedade, nas noites da cidade, os criminosos passando golpes uns nos outros. Só que o que o Masada conclui que tem uma outra coisa acontecendo, porque esse sujeito ele se desmanchou, ele desapareceu, ele virou líquido, ele não fugiu, ele foi desintegrado. E outros criminosos começam a ser vítimas do mesmo mal e se desmancharem, viram líquido na chuva e só se encontra a roupa deles. E o Masada começa a investigar e diz, olha só, tem elementos aqui de radiação. E ele leva o Tominaga, o amigo dele policial, a encontrar dois pescadores que tem uma história para contar, que eles viram pessoas se desmancharem, virarem líquidos. Esses pescadores, eles estavam pescando no mar e viram um navio à deriva, que é o Dainiryu Jinmaru, o Deus Dragão número 2, o nome do navio. O navio estava deserto, abandonado, eles entraram lá, só tinham roupa de pessoas, mas as pessoas tinham desaparecido, até que eles encontraram lá uma forma de vida líquida que faz com que todos aqueles que toquem nela se desmanchem e virem líquido também. E eles ficaram desesperados, a maioria dos pescadores que entrou lá foram vítimas dos Ekitai Ningen, dos humanos líquidos, e 2 conseguiram fugir. Só que eles escaparam e estavam no hospital cheio de queimaduras por radiação. Mas eles conseguiram pegar o diário de bordo do navio. E no diário conta que, numa noite, eles estavam passando com o navio perto do atol de Bikini e teve os testes das armas nucleares que os Estados Unidos testavam lá. E os 4 membros da tripulação que estavam no convés naquele momento, eles se desintegraram e ficaram líquidos. E a partir daí, eles começaram a atacar o resto da tripulação e devorar eles, transformando esses sujeitos em líquidos também para absorver. E bom, aí tem um baita de um comentário, né? Porque o Dainiryu Jinmaru é claramente uma referência ao Daigo Fukuryu Maru, o dragão da sorte número 5, que era um caso que tinha acontecido 4 anos antes, em 1954, do navio que de fato passou perto do atol de Bikini, quando os Estados Unidos testou armas nucleares lá, e a tripulação foi contaminada com a radiação, ficaram doentes, com queimaduras, pessoas morreram, e que foi o que inspirou também o Gojira. Então aqui de novo o Honda está citando esses testes de armas nucleares que os Estados Unidos está fazendo ali do ladinho do Japão, e que está afetando de fato a vida dos japoneses, está contaminando os japoneses, está deixando os japoneses doentes e matando os japoneses, não só depois da bomba atômica direta que os Estados Unidos jogou no Japão, ele está tocando bombas atômicas do lado agora. E a história continua com os humanos líquidos, os Ekitai Ningen, eles indo para a cidade e atacando pessoas, e o Tominaga e o Masada tentando bolar um jeito para impedir que esses Ekitai Ningen, que esses humanos líquidos continuem matando pessoas, mas ao mesmo tempo eles têm que lidar com os caras do crime organizado. E daí tem uma coisa aqui, esses sujeitos
sujeitos que viraram humanos líquidos, eles deixaram de ser humanos, eles viraram monstruosos, mas no tempo que eles viraram essa outra coisa, eles perderam toda a noção de humanidade, eles perderam a forma de pensar como humanos, eles perderam a capacidade de se entender, de agir e de sentir como humanos. Então eles perderam toda a ética humana, eles perderam toda a moral humana, eles perderam todo o senso de respeito que os humanos têm pelos outros. E eles simplesmente olham para os humanos e veem como alimento, e vão lá e desintegram essas pessoas e se alimentam delas. Então os Kaijin desse filme são os humanos líquidos. Só que ao mesmo tempo tem um contraste, porque esses sujeitos, eles agem dessa forma, eles não veem mais os humanos como iguais e simplesmente devoram os humanos, eles são o lobo dos homens, mas porque eles deixaram de ser humanos, eles não conseguem mais pensar como humanos e sentir como humanos. Agora os criminosos, não, eles ainda são humanos. Eles têm ainda a noção de o que é certo, de o que é errado, do que é o bom e do que é o mal, do que é ético e não é ético. E mesmo assim eles decidem agir de forma não ética. Mesmo assim, eles decidem ser egoístas e maus uns com os outros. Eles, inclusive, se traem entre eles. O pessoal da mesma organização, eles ficam passando a perna uns nos outros. Eles ficam se traindo. Então, é um filme que vai falar sobre esse mal inerente no humano, né? O humano que é mal por natureza. Mas o que é pior? É a criatura que foi humana, mas deixou de ser humana e por isso não se comporta mais como humano, os humanos líquidos? Ou são os sujeitos que ainda são humanos, eles sabem o que é certo e errado, mas eles escolhem ser maus, egoístas e não éticos, né? Então quem é mais caidinho aqui? O pessoal do crime organizado traindo uns aos outros, passando as pernas, ou os humanos líquidos? E daí em 1960 foi lançado um outro filme de caidinho que a princípio o Honda ia dirigir, mas ele não pôde porque ele acabou pegando outro filme, e quem dirigiu foi o Fukuda Jun, que é um outro sujeito que fez vários dos tokusatsu da Toho, da era Showa. Depois do Honda, ele é o cara que mais dirigiu esses filmes de tokusatsu da Toho. E o Tsuburaya Eiji também foi o responsável pelos efeitos especiais. E esse filme é o Denso Ningen. A tradução literal é o humano transmitido eletricamente. Denso Ningen também é uma referência lá ao Tome Ningen, ao Homem Invisível. Mas no Brasil esse filme ganhou o título de O Segredo do Homem Elétrico. E, inclusive, o Bijo Toekitai Ningen no Brasil virou o Monstro da Bombaga. Muito também por influência de ser tradução de títulos em inglês. E assim, a versão dublada em inglês, esses filmes são filmes completamente diferentes. Eles foram reeditados, inseridos personagens estadunidenses, a dublagem muda as falas, muda o final, são outras coisas. Se vocês quiserem ver o filme original mesmo, vejam com o áudio japonês. Bom, e o Denso Ningen é um caso de um sujeito que ele é assassinado num parque de diversões de forma misteriosa e o assassino simplesmente desaparece. Então também vai ser um filme de investigação. Os protagonistas são o policial, que é o Kobayashi, e o amigo dele, que é o repórter, que é o Kirioka, que é o repórter que fica se metendo na investigação e às vezes eles dão umas cutucadas uns nos outros, e eles querem descobrir quem é esse criminoso, que aparentemente ele também parece um Kaito, só que na verdade é um assassino. É alguém que mata e desaparece sem deixar pista nenhuma. E quem está sendo assassinado são sujeitos que eles têm um cabaré, eles são contrabandistas, mas eles eram militares durante a Segunda Guerra. E eles desconfiam que é o Sudo, que é um outro militar da Segunda Guerra que servia com eles, que eles achavam que tinha morrido, que o Sudo está se vingando deles. Só que a princípio o Sudo está morto. Daí tem toda a investigação, tem um sujeito que usa um nome falso, que compra tecnologia para resfriamento de máquinas, e o desenrolar dos filmes leva ao fato que esses sujeitos que estão sendo assassinados e que recebem carta, tu vai ser assassinado no dia tal, que é muito parecido com as cartas que os Kaitos mandam antes dos assaltos, só que nesse cara usa um homicídio. No final da Segunda Guerra, quando o Japão estava para se render, essa tropa recebeu uma missão que era pegar todos os estudos, os experimentos e registros de um cientista que trabalhava para o governo, e provavelmente eram experimentos não éticos, né, porque aqueles experimentos com humanos que os cientistas japoneses faziam ali na Segunda Guerra era tudo coisa horrível, mas a missão deles era pegar todos os registros, colocar em umas caixas e esconderem numa mina para serem recuperados depois da guerra, depois que a ocupação tivesse acabado. Só que em vez de fazer isso, eles não colocam os equipamentos e os registros do cientista nas caixas, eles roubam o ouro do governo e colocam nas caixas. E a ideia deles é esconder o ouro para depois da guerra ir lá e pegar tudo e ficar com o ouro para eles. E o Sudo descobre e ele é o único que é contra. Ele fala, esse ouro aí não é nosso, esse ouro aí é do povo japonês. O fato da gente ter perdido a guerra não nos dá direito de roubar dinheiro do povo. E daí os sujeitos, eles tentam matar o cientista e o Sudo e explodem a mina para soterrar
matar eles lá dentro. E daí o que acontece é o que o Sudo e o cientista eles sobreviveram. O cientista ele estava criando uma tecnologia que era de projeção eletromagnética. É mais ou menos como transmitir um sinal de televisão, só que era transmitir objetos sólidos através dessas frequências elétricas. E nesses anos que se passaram, ele continuou a experiência com o Sudo como ajudante dele. Só que o Sudo decidiu que ia usar essa tecnologia para se vingar daqueles que tentaram matar eles. Então ele usa o equipamento para se teleportar, que ao mesmo tempo não é um teleporte, é uma projeção. Ele aparece nos lugares como tipo de uma imagem sólida. Às vezes o rosto dele tem umas interferências que parece um sinal de TV analógico quando dá interferência, dá uns chuviscos, mata as pessoas e usa o equipamento para voltar e desaparece e não deixa pistas. Só que ao mesmo tempo que ele usa esse equipamento para matar as pessoas, se vingar, aquilo parece que mexeu com ele. Antes, quando tentaram matar eles, ele era um sujeito extremamente ético. Ele foi contra roubarem o ouro porque acreditava que o ouro pertencia ao povo. Só que depois, no presente, ele não tá nem aí pro povo, para as consequências. Ele só quer matar, ele só se importa com a vingança. Quando ele vai aparecer nos lugares, né, que ele projeta eletronicamente a imagem dele, tem um efeito de câmera que acontece, que é a câmera fica na diagonal, para dar esse efeito de estranhamento, de que tem uma coisa muito errada ali, e ele fica com uma maquiagem dos olhos azulados, a ideia de que ele é humano, mas ao mesmo tempo ele não é humano, ele se tornou um sujeito completamente frio. Tem uma cena, inclusive, que falam, esse sujeito, o Sudo, ele não é mais humano, ele não tem mais sangue correndo nas veias dele, ele tem eletricidade. Então, ao mesmo tempo que ele participou dessa experiência, que consegue projetar ele através de uma frequência elétrica em outros lugares, aquilo manipulou, mudou o corpo dele, mas não mudou só o corpo dele, mudou a forma dele pensar, dele se sentir. Toda a ética dele deixou de existir. E agora ele só virou um sujeito egoísta que só pensa na vingança. E ele é um sujeito que ele se tornou completamente frio, sem emoção, né? Toda a atuação do ator ali é um sujeito completamente duro. Parece que tá gelado, com aquela maquiagem que parece azulada. Participar da experiência fez ele perder a sensibilidade dele como humano. E ele se tornou um Kaijin. Não é muito diferente do Griffin, porque agora ele consegue se projetar em qualquer lugar e desaparecer. Então ele pode cometer qualquer crime e nunca vai ser pego. Se ele pode cometer qualquer crime sem ser pego, então ele pode ser egoísta e fazer tudo o que ele quiser sem se importar com os outros e sem se importar com as consequências. Então Danço Ninguém é esse filme de Kaijin que também remete a essa tradição lá do Homem Invisível e do Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. E o terceiro filme de Kaijin original da Toho desse período também é de 1960 e é o Gas Ninguém Daichigo. A tradução literal é algo como o humano gasoso número 1 ou o primeiro humano gasoso. E essa terminologia Gas Ninguém, do mesmo jeito que Denso Ninguém e Ekitai Ninguém, remete lá ao Tome Ninguém, ao Homem Invisível. E esse é o meu filme favorito de Kaijin. Ele também é dirigido pelo Honda Ishiro e com os efeitos especiais do Tsuburaya Eiji, como sempre. E ele começa como um filme de Kaito. É um grande assalto a banco que o criminoso simplesmente desaparece, não tem pista nenhuma do roubo. E ele começa a cometer outros roubos. E daí entre os protagonistas tem o Okamoto, que é o detetive ali, um dos encarregados por investigar esses crimes, e a Kono Kyoko, que é uma repórter que é amiga dele, que está sempre tentando se meter para também investigar. Então os dois eles estão investigando em paralelo, às vezes eles se ajudam. E às vezes o Okamoto tenta deixar a Kyoko para trás, para não meter os repórteres na investigação, mas a investigação acaba levando até a Kasuga Fujitsu. E a Fujitsu, ela é uma dançarina de Nihon Buyo, que é uma dança tradicional japonesa que tem origens e influências do teatro no. E a Fujitsu, ela é de uma família nobre, ela é a mestre da escola de danças ali da família deles, só que é de uma família de nobres que faliram. Ela era rica, mas agora ela tá meio sem dinheiro, e ela abandonou a carreira dela por motivos de saúde, ela tem uma doença. Só que ela quer fazer uma última apresentação, e ela estava tentando conseguir patrocínio para uma última apresentação, e ela consegue dinheiro, e usa esse dinheiro para alugar um teatro e para fazer todas as preparações para essa última apresentação. Só que esse dinheiro tem os números de série do dinheiro que foi roubado do banco. E por isso a polícia chega até ela e ela é presa. E ela é tratada como a principal suspeita e ela só diz que é inocente, mas ela não quer dizer de onde esse dinheiro veio. Então tem um pedaço do filme, mais ou menos até sei lá, metade do filme é sobre isso. Esse ladrão fantástico que rouba o banco e desaparece, só que ele mata pessoas e alguns roubos são muito incríveis. Um dos casos, o cofre estava aberto, mas a grade estava trancada,
o dinheiro sumiu do cofre e o sujeito com a chave estava morto lá dentro. Como é que o criminoso entrou, pegou o dinheiro e saiu se a grade estava trancada e a chave está presa no cinto do cadáver lá dentro? Tem esse tipo de crime, que é muito uma história de Kaito. E vale destacar que esse filme ele é inspirado numa história escrita pelo John Meredith Lucas, que era um dos roteiristas do Star Trek, da série original. Só que é baseado nessa história dele, mas ela foi adaptada. E quem fez o roteiro, quem adaptou a história pro roteiro do filme, foi o Kimura Takeshi. E o Kimura, ele também tinha sido roteirista do Bijo Toikitai Ningen e de vários outros tokusatsu da Toho. Só que o Kimura, ele também era membro do Partido Comunista Japonês. Então vários dos tokusatsu da Toho da era Showa, que tem discurso político forte, como Matango, o Frankenstein contra o Kaiju Subterrâneo Baragon, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, o Kaiju So Shingeki, que é aquele filme em que o Godzilla e todos os Kaiju da Toho se unem para enfrentar o King Ghidorah. Esses tokusatsu da Toho da era Showa, que tem temática política forte, são quase tudo escritas por ele. E ele teve algumas influências reais para esse roteiro. Uma delas foi o caso Teegin, que aconteceu em 1948. Num grande banco lá do Japão, um sujeito se apresentou como membro do serviço de saúde do governo de ocupação e que ele estava ali para vacinar os funcionários do banco. Daí ele vacinou o pessoal, deu um remédio lá para eles beberem e tal, só que era veneno. E as pessoas começaram a agonizar, 12 pessoas morreram, inclusive uma criança de 10 anos que era um dos filhos de um funcionário que estava ali no dia. Enquanto as pessoas estavam morrendo, o sujeito pegou o dinheiro do banco e fugiu. E a polícia apontou como suspeito um pintor chamado Hirosawa Sadamichi. Esse pintor foi considerado criminoso. Encontraram na casa dele um punhado de dinheiro que era um valor bem próximo do valor que tinha sido roubado do banco, e depois ele confessou, tá? Então ele foi preso e ele foi condenado à pena de morte. Só que depois tiveram mais investigações, outras pessoas investigando por fora, e começaram a ver como as provas contra ele eram frágeis, porque ele era um pintor, né, era um artista, e ele fazia quadros eróticos por encomenda pra gente rica da alta sociedade. E uma das condições era o sigilo, né? Então ele recebia dinheiro da pintura, mas ele não queria falar quem é o cara da alta sociedade que tinha contratado ele para fazer uma pintura pornográfica. E a confissão dele tinha sido sob tortura. Então, basicamente, a polícia pegou o primeiro suspeito e torturou ele até ele assumir a culpa. Como várias investigações paralelas mostraram que as provas eram frágeis, o judiciário acabou adiando indefinidamente a execução dele. Né? Não vamos executar o cara porque a gente não tem certeza que ele é culpado. Mas, ao mesmo tempo, nós não encontramos o culpado verdadeiro, então não vamos soltar ele. Então, o Hirasawa, ele ficou preso até morrer na cadeia. Não foi executado, mas também nunca soltaram ele, sem nunca ter provas de que tinha sido ele, de fato, que tinha cometido o crime. E outra inspiração para o roteiro, escrito pelo Kimura Takeshi, foi os protestos Zampo, né? Nessa época, em 1960, o Kishi Nobusuke era o primeiro-ministro, que era o cara que tinha sido um militar e ministro do governo japonês durante a Segunda Guerra Mundial, que tinha organizado toda a ocupação da Manchúria, foi o cara que estava no controle quando começou a ser construída a unidade 731, então era um dos grandes fascistas japoneses que tinha ganhado a anistia dos Estados Unidos em troca de perseguir o Partido Comunista Japonês. E em 1960 ele anunciou que ia assinar o Tratado de Cooperação entre Japão e os Estados Unidos, que permitiria que os Estados Unidos tivessem bases militares no Japão e usasse essas bases para atacar outros países na Ásia. E uma grande parte da população era contra e estava fazendo protestos nas ruas contra esse tratado. E o Kishi, que também era o avô do Abe Shinzo, mandou a polícia bater em todo mundo e prender todo mundo. Qualquer um que se manifestasse contra o governo era espancado e preso, e dane-se. Esses dois eventos vão influenciar no roteiro do filme. A ideia da Fujitsu, ela é uma artista que ela foi incriminada por um crime que não foi ela que cometeu. A polícia sabe que ela é inocente, ela não quer dizer de onde veio o dinheiro que ela ganhou, para não criar problemas para alguém que ela conhece, mas mesmo sabendo que ela é inocente, a polícia mantém ela presa e dane-se os direitos dela, que era uma coisa que a polícia do Japão estava fazendo naquele momento. O delegado decide, eu sei que ela é inocente, mas eu vou mandar ela presa até o criminoso verdadeiro confessar, e dane-se o direito dela, dane-se qualquer liberdade que ela tenha, ela não tem direito a advogado, não tem nada. Então tem esses temas políticos que estavam acontecendo ali no Japão naquela época. Só que daí lá pela metade do filme, quando a Fujitsu tá presa, o Mizuno aparece. O sujeito simplesmente entra na delegacia e diz, eu sou criminoso. Ele confessa que é ele, e ele confessa assim com uma total naturalidade, sou eu aqui,
tô aqui de boa, soltem a Fugitiu e me levem preso porque eu sou criminoso. E assim, é muito legal o personagem do Mizuno nesse filme. Ele é aquele sujeito completamente confiante, que tem tudo sob controle. E ele tá sempre com o mesmo terno cinzento e com aquele bom humor. Só numa cena que ele não tá com o mesmo terno cinza. E ele leva a polícia até o lugar e vou mostrar como eu cometi o crime. E ele simplesmente se desmancha e vira gás. Ele atravessa as grades, ele foge, pega o que ele quiser, dá um tiro nele, as balas atravessam, porque ele é o gás ninguém da Ichigo, o primeiro humano gasoso. E o Mizuno, ele é muito diferente do Sudo lá do Denso Ningen, porque o Sudo, ele se projetou ali com aquele maquinário e cria aquela forma dele de projeção elétrica e ele fica um sujeito completamente frio, né, sem emoção. Ele é um Kaijin sem emoção. Já o Mizuno não, um sujeito completamente tranquilo, que tá feliz, tá gargalhando, todo confiante, um cara que entra no lugar e domina o ambiente. Só que tem uma grande diferença. O Mizuno, ele é apaixonado pela Fugitiu. Ele roubou todo o dinheiro para ela, porque ela queria fazer a última apresentação, ela estava sendo falida, e ele queria realizar o sonho dela, e roubou todo o dinheiro para ela. E daí a gente tem a história dele. Ele era um piloto da Força de Autodefesa. Só que daí ele teve câncer de pulmão e foi dispensado pelas Forças de Autodefesa, pelos militares, foi botado pra rua sem direito nenhum. No momento que ele não servia mais, o Estado descartou ele. Ele conseguiu um emprego de atendente na biblioteca da universidade, só que é um emprego que ele não satisfaz, ele não é o que ele quer, e tem o chefe dele que tá ali pressionando, atucanando ele o tempo todo. E ele ficou apaixonado pela Fugitiu, só que ela era uma nobre, e ele se achava um fracassado, né? Ele não era bom pra ela. Um dia aparece um cientista, que é o Dr. Sano, e que a gente vê o laboratório dele é muito estranho, tem umas coisas em alemão, né, que dá a entender de que ele era um desses cientistas que colaboravam com o nazismo e que faziam parte daqueles experimentos, tipo a Unidade 731, faziam experimentos com cobaias humanas em nome da ciência. E o Mizuno era um cara todo meio introvertido, meio contido, com vergonha, com medo, e ele aceita o trabalho, né? Porque o cara diz, não, vem aqui, eu vou te dar uma grana pra tu viver melhor, né? Tu vai poder lá se aproximar da mulher que tu ama. E esse experimento é pra criar um humano capaz de sobreviver a voos espaciais. E tu não pode ser piloto da Força de Autodefesa, vai ser o primeiro super-humano que vai poder ser astronauta do Japão. E ele vai, né? Porque é a chance dele voltar a fazer o que ele gosta, voltar a ser alguém importante na vida. E daí quando ele entra no laboratório do Dr. Sano, a câmera de novo fica inclinada, assim, é todo na diagonal, um lugar muito bizarro, um laboratório de cientista nazista. E depois, quando os policiais encontram o laboratório e vão lá, a câmera tá alinhada com o chão, tá tudo direitinho. Mas nesse momento dos flashbacks que contam, quando ele foi lá e quando o Dr. Sano tava lá, é tudo distorcido, é tudo macabro lá. E o cara fez um experimento com ele. E o experimento faz com que ele vire gasoso. E o cara diz, ah, pelo menos tu não morreu. Significa que esse cara, ele tinha matado um monte de outras pessoas. Ele enganava que ia dar dinheiro pra fazer experimentos, para as pessoas morrerem no experimento. E aquele era o primeiro que tinha dado certo. E daí quando o Mizuno descobre, ele fica indignado e ele mata o Dr. Sano. Porque com quantas outras pessoas tu fez isso? Tu não vai fazer mal pra ninguém mais. Só que ao mesmo tempo, o Mizuno, quando ele se torna um humano gasoso, ele percebe que nada pode pegar ele. Ele se torna invencível, incapturável. E no momento que ele se torna incapturável, que ele não precisa responder por nada, ele deixa de ser o cara retraído, tímido, que se acha inferior e começa a se achar melhor do que todo mundo. Exatamente como o Griffin, do Homem Invisível. E ele até fala, eu não sou mais humano, então por que eu tenho que me submeter às leis dos humanos? Na ideia de que ele é uma coisa melhor. E ele decide cometer esses crimes pra ajudar a mulher que ele ama, que é a Fugitiu. E esse filme é legal também, o Mizuno é um personagem maravilhoso, mas as personagens femininas são ótimas. A repórter, a Kyoko, ela é uma repórter, mas ela não é uma dama que precisa ser salva, que nem nos outros filmes anteriores. Aqui ela tem autonomia, ela decide, vai lá investigar, é ela que dirige o carro, aquele ideal de mulher independente que estava surgindo ali na década de 1960. Nela tem umas sacadinhas sarcásticas. E a Fugitiu, ela é extremamente complexa, porque quando ela descobre que o Mizuno, que deu dinheiro pra ela, esse dinheiro é do crime, de roubo, ela se sente mal por aquilo. Pô, ela fez uma coisa errada, mas ao mesmo tempo ela fica feliz, porque tem um cara que ama tanto ela, que tá a ponto de destruir o mundo, fazer tudo que é maldade, crime, matar, roubar, pra agradar ela. Então é um cara que ama ela muito. Então ela tem essa contradição que ela se sente mal por aquilo, mas ao mesmo tempo ela não para de fazer. Ela decide que ela vai fazer o show de qualquer jeito, ela vai fazer a última apresentação dela. E ela também gosta do Mizuno, eles se amam. Ela entende que é um cara que ama tanto ela que tá disposto a tudo. E o Mizuno é esse Kaijin interessante, porque ele não se importa com ninguém, não se importa com nada, ele é egoísta. Mas ao mesmo tempo que ele é egoísta, ele é altruísta, porque ele ama muito a Fugitiu e ele tá disposto a fazer qualquer coisa por ela. Se tiver que matar pessoas, destruir o mundo por ela, ele vai fazer. Nada
nada mais importa. A única coisa que importa é ver ela feliz, e o resto ele vai tocar fogo no mundo se ele precisar. E o Honda, ele conta, né, que ele entendeu esse filme como um shinju. Shinju é uma tradição teatral japonesa que vem lá da obra do Monzaemon, que são as histórias em que casais que se amam muito, mas a sociedade não permite que eles ficam juntos por várias questões do contexto, e eles decidem se matar juntos. Eles cometem suicídio em conjunto, porque se eles não podem viver juntos, então eles vão se unir na morte, eles vão se amar para sempre na morte. E o Honda fala, isso aqui é um filme de Shinju, e é um filme maravilhoso. Tem também o Dia, que é o serviçal ali da Fujitsu, que ele é um serviçal igual um serviçal que serve um nobre japonês tradicional. Ele é um velhinho, um senhorzinho, se dedica completamente a ela, e ele segue aquela lógica de que o correto, o moral, é cumprir os papéis que a sociedade espera, e ele, como um serviçal de uma nobre, se espera que ele se dedique completamente a ela. Então, mesmo quando ela se coloca em risco, que é óbvio que ela vai se destruir, o Dia segue ela. Ele prefere se destruir junto dela do que ser aquele sujeito que abandonou a suzerana dela. Então, todos os personagens têm umas relações extremamente complexas uns com os outros. O Gás Ninguém da Ichigo, assim, eu acho um filme bom pra caramba. Assistam se puderem, e assistam a versão com áudio original, né? Porque a versão dublada em inglês é toda modificada. E tem outro ponto relevante também, o Mizuno, né? Na morte, quando ele morre, significa que ele não era invencível, que ele é tão mortal como qualquer outro humano. Então é na morte que ele deixa de ser gasoso e volta a ser sólido, que ele volta a ser humano, do mesmo jeito que o Griffin, na morte, deixa de ser invisível. É ao morrer que esses Kaijin deixam de ser Kaijin e recuperam sua humanidade. E para entender melhor essa ideia do Kaijin, eu acho importante também a gente pensar como o Ishinomori Shotaro, alguns anos depois, se apropriou desse imaginário do Kaijin. Tem uma história em quadrinhos dele, que é Skullman, que é de 1970, que eu já fiz um vídeo só sobre isso, tem aqui no canal, mas que o protagonista é um Kaijin, um sujeito que foi modificado. O corpo dele não é como o corpo dos outros humanos, mas ele tá nessa ânsia por vingança, e para conseguir a vingança dele, ele vai fazer qualquer coisa, vai passar por cima de todo mundo. Ele não tem nenhuma limitação ética ou moral. E em 1971 teve o Kamen Rider, e o Ishinomori ele faz um esquema aqui. O Hongo Takeshi e o Ichimonji Hayato, que são os Kamen Riders, eles passaram por um processo de modificação dos corpos deles, que é igual o que os vilões da Shocker passaram. Só que os vilões da Shocker são Kaijin, e eles são Kaizoningen, humanos modificados. Por que eles são Kaizoningen e os outros são Kaijin? Se o processo de modificação dos corpos deles que fez eles virarem criaturas fantásticas é igual. É porque o Ichimonji e o Hongo, eles não tiveram a mente e o coração deles modificados. A ética deles não se perdeu, enquanto os outros tornaram-se Kaijins e deixaram essa sensação de poder tomar conta deles, e acharam que estão acima de qualquer coisa e podem fazer tudo o que eles quiserem sem se preocupar com os efeitos colaterais nas outras pessoas. E o que nos leva à adaptação e animação de 2007 de Skullman, porque lá também tem o contexto dos Kaijin, e os Kaijin do Skullman de 2007, eles abertamente citam Nietzsche. E resumindo aqui alguns elementos da obra do Nietzsche, quando Nietzsche fala do Übermensch, do super-homem, o Nietzsche falava da ideia de que, como a moral, ela limitava os sujeitos. A moral, a culpa cristã, essas regras e convenções sociais, o fato de sentir culpa, os sujeitos, eles se contêm e deixam de fazer tudo que eles podem. Eles limitam o potencial deles. Eles tornam-se pessoas menos capazes porque eles têm medo de ir contra alguma determinação moral, de ir contra alguma convenção social. E nisso eles se limitam. E o Nietzsche ele defendia muito a ideia de que a sociedade avançava a partir do surgimento de grandes heróis, de grandes líderes, gênios, pessoas de destaque que puxavam o desenvolvimento social. Se um sujeito desses nasce num âmbito completamente moralista, que restringe ele ia deixar de exercer todo o potencial dele, ia ser um sujeito menor do que ele poderia ser, ia fazer menos realizações e talvez diminuísse o desenvolvimento social. Então quando Nietzsche fala em ser além do bem e do mal, em superar a moralidade, porque superando a moralidade, tu não vai deixar de fazer essas coisas por pressões sociais, por culpa, por remorso, e vai fazer tudo que tu pode, vai ser o máximo que tu pode ser. E os Kaijin do Skullman, eles citam justamente isso. Eles não são mais humanos, eles são outra coisa, e eles estão acima dos humanos. Como
Como disse o Mizuno no Gás Ninguém da Ichigo, se eu não sou mais humano, por que eu deveria me submeter às leis humanas? E os Kaijin de Skuman falam a mesma coisa. Se eu tô acima disso, por que eu vou submeter essas limitações inferiores? Eu vou ser um sujeito inferior. Eu vou me limitar ao nível dos humanos medianos quando eu sou um Kaijin. Eu sou muito mais do que os humanos. Então a ideia de que a moral, as convenções sociais, os pactos sociais não se aplicam aos Kaijin. Os Kaijin estão acima disso. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Então todo esse imaginário dessas histórias de Kaijin, ele é justamente a negação do discurso nietzscheano. O que é o Kaijin? O Kaijin é o sujeito que ele deixou de ser humano, ele se transformou talvez num tipo de monstro, porque o corpo dele foi modificado, só que não é isso que faz ele ser um monstro. O que faz ele ser um monstro não é a mudança física, é o fato de que com a mudança do corpo dele, com a mudança física, ele ganhou poder e ele passa a acreditar que, por ele ter esse poder, ele é melhor do que os outros. Ele não precisa se colocar nas mesmas limitações dos outros. As leis humanas não se aplicam ao Kaijin, porque ele é mais do que humano. Os humanos são inferiores, por que ele vai se limitar a regras criadas por seres inferiores? Então, quando o sujeito ele se liberta da moral, ele não precisa mais seguir as regras da ética para atingir todo o seu potencial, ele não se torna o Ubermensch, ele não se torna o super-homem, ele se torna um Kaijin, que é um sujeito que é monstruoso, não pelo corpo dele ter sido modificado de forma monstruosa, mas porque ele deixou os benefícios dessa transformação subirem a cabeça dele e se achou melhor e se achou superior. Ele achou que virou Ubermensch e por isso ele acha que não precisa mais seguir nenhuma das regras das convenções sociais, que ele pode fazer tudo o que ele quiser, que ele está livre para explorar todo o seu potencial. Só que explorando todo o seu potencial, ele passa por cima de todo mundo. Ele simplesmente não se importa com as consequências. O super-homem do Nietzsche seguir esse tipo de narrativa não é liberar todo o seu potencial. Superar a moral é fazer coisas horríveis sem precisar se sentir culpado por ter feito essas coisas horríveis. Eu posso passar por cima dos outros, eu posso ser egoísta, causar prejuízo para todo mundo, mas como eu acredito que eu sou um sujeito que está acima do bem e da moral, que está além das regras morais, eu não sinto culpa. Então é o sujeito que ele não se tornou o super-homem, ele se tornou um vilão que usa uma falácia para não ter que lidar com a responsabilidade e com a culpa das coisas horríveis que ele faz. Se libertar da moral, se libertar da ética, não é expandir o potencial do sujeito, é simplesmente ele ser uma pessoa horrível e ter uma desculpa para não ter que lidar com a culpa das coisas horríveis que ele faz. E é justamente isso que é o Kaijin. É o que é o Dr. Jekyll quando ele vira o Sr. Hyde, é o que é o Griffin, é o que é o Mizuno. São esses caras que a moral não se aplica mais a mim. Eu superei a moral. Como eu superei a moral, eu tô além do bem e do mal. E eu vou usar todo o meu potencial para ser uma pessoa muito melhor do que os outros, ser uma pessoa incrível. E ele só tá fazendo coisas horríveis com todo mundo que tá em volta dele e usando esse discurso como um mecanismo para eles não terem que lidar com a culpa deles estarem fazendo coisas horríveis. Superar a moral é virar um vilão que não se importa com as outras pessoas em volta dele. Então todas as narrativas de Kaijin são sobre isso, sobre como esse sujeito que adquiriu um tipo de poder prega essa narrativa de que está acima da moral para ser uma pessoa merda e causar dano nos outros sem se importar com as consequências. Então o Kaijin, ele é um monstro não pelas mudanças físicas que ele sofreu, mas pelas distorções éticas que houveram nele por causa da arrogância. Como ele acha que é melhor que os outros, que ele está acima de tudo, e que a moral não se aplica mais a ele, e que ele é uma pessoa melhor por não seguir mais a moral, não seguir mais a ética, porque ele realizar o potencial dele ao máximo. E eu recomendo para vocês todas essas histórias que eu comentei aqui. O Estranho Caso do Dr. Jekyll, do Sr. Hyde e o Homem Invisível são histórias ótimas. E o Gás Ninguém da Ichigo é meu filme favorito de Kaijin, talvez junto com o Matango, que também é roteirizado pelo Kimura Takeshi, também é dirigido pelo Honda Shiro e também tem os efeitos especiais do Tsuburaya Ed. E agora em 2026 tem uma versão nova, né, do Gás Ninguém da Ichigo, que é a série que foi lançada recentemente, que é só Gás Ninguém, que em português virou só Vapor Humano. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Agradeço a todo mundo que comentar, que seguir, compartilhar, indicar esse vídeo para os amigos e inimigos, humanos e Kaijin. Agradeço especialmente aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam o canal, né? Eu posso ficar aqui sentado falando para você sobre várias coisas graças aos apoiadores do canal. Quem quiser fazer doações também tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Também eu vou indicar para vocês que eu fiz um canal novo secundário chamado Ilha Boneco de Kaiju, que é só para falar de boneco. Quem tiver interesse, eu convido para seguir lá. E obrigado e até o próximo vídeo, porque eu não tô acima das leis humanas.